Momento de reflexão. E a minha temática de hoje é julgamento danoso. Tenho sido rápida em julgar quem vejo andando na rua olhando para um celular. Como podem estar tão alheios aos carros prestes a atingi-los? Digo a mim mesma, não se importam com a própria segurança? Mas um dia, atravessando a entrada de um beco, eu estava tão absorta numa mensagem de texto que não vi um carro à minha esquerda. Felizmente, o motorista me viu e freou bruscamente. Senti-me envergonhada. Todos os meus julgamentos voltavam-se contra mim naquele momento. Eu tinha julgado os outros e fizera exatamente a mesma coisa. No Sermão do Monte, Jesus abordou esse tipo de hipocrisia. Primeiro, livre-se do tronco em seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Eu tinha um enorme tronco, um ponto cego pelo qual media os outros com o meu próprio julgamento danoso. O Senhor também me disse: o padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Relembrando o olhar aborrecido no rosto do motorista naquele dia, depois de ter que frear bruscamente quando entrei na frente do carro dele, lembro-me do jeito aborrecido com que eu olhara para os outros absortos em seus celulares. Nenhum de nós é perfeito, mas às vezes me esqueço disso em minha ânsia de julgar os outros. Todos nós precisamos literalmente da graça de Deus. Não se apressem em julgar os outros. Esse é o texto da nossa mensagem de reflexão de hoje, um tema forte, um tema pesado. Um tema que nos leva a muitos pensamentos, a refletir sobre vários assuntos. O julgo, o julgamento, a hipocrisia, o preconceito que fazemos sobre alguém, não é mesmo? E é uma mensagem para a gente refletir, para a gente tirar lições também dela. Quantas vezes não olhamos para alguém e julgamos, né? Quantas vezes olhamos para determinada pessoa fazendo algo e falamos: olha lá, aquela pessoa está fazendo isso, 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 e o preço que ela vai pagar será esse, a consequência será essa e aquela. Às vezes julgamos as pessoas pelo que elas estão fazendo, pelo que elas estão falando, pelo que elas estão publicando em suas redes sociais. Somos muito críticos, né? Principalmente nós brasileiros. Gostamos de criticar tudo e todos. Gostamos de caluniar. Até mesmo em pensamento, às vezes olhamos para alguém ou para algo que está acontecendo à nossa volta e julgamos em pensamento. E não sabemos o que se passa na vida alheia, não sabemos o que se passa com aquela pessoa. À primeira vista, a primeira impressão, como diz o ditado, sempre é a que fica. Qual tem sido a primeira impressão das pessoas para com você? Será que esse ditado realmente faz sentido nas nossas vidas? E qual tem sido também a primeira impressão que você tem deixado para as pessoas? Quando as pessoas te olham, como será que ela te vê? Quando as pessoas te olham no trânsito, quando as pessoas te olham caminhando pela calçada, quando as pessoas olham para você e sua vestimenta e o seu estilo de vida. Às vezes julgamos, não é mesmo? Julgamos como somos julgados também. Às vezes olhamos determinada pessoa bem vestida, bem aparentada, com cabelo penteado, um perfume bom, uma roupa de marca. Imaginamos o quê? Poxa, é uma pessoa bem-sucedida, é um empresário ou empresária. É uma pessoa de muito sucesso na vida.
E às vezes pode ser completamente ao contrário. Às vezes pode ser um criminoso. Às vezes pode ser uma pessoa alheia que está simplesmente se disfarçando e você tem aquele julgamento a respeito dele. Como também acontece ao contrário. Às vezes olhamos para alguém, não está bem vestido, às vezes não está bem arrumado, cabelo por pentear, às vezes o vento passou, jogou para lá e jogou para cá, e nós olhamos para aquela pessoa e julgamos erradamente também. Imaginamos ser alguém que não preste, imaginamos que será alguém que não se cuide, alguém relaxado, quando na verdade é uma pessoa que é literalmente o contrário. Quantos de nós já não deparamos com situações assim? Estamos envolvidos em uma situação muito forte, muito discutida, muito polêmica atualmente, que é o racismo e o preconceito. Quantas das vezes não olhamos para uma pessoa que tem um tom de pele diferente do nosso e não a julgamos? Se olhamos para uma pessoa com determinada cor de pele, aquela pessoa é boa, aquela pessoa tem perspectiva de vida. Quando olhamos para outra, aquela pessoa não vai ter futuro, não presta. É difícil o julgamento, né? E o Sermão do Monte traz exatamente isso quando Jesus começou a ensinar. E ele trouxe esta mensagem às pessoas que o ouviam. Está lá na Bíblia, em Mateus 7, eu faço questão de ler para você aqui, porque essa mensagem de hoje é uma mensagem muito forte, é uma mensagem que fala conosco e tem que falar conosco. Como será que estamos julgando as pessoas? Pois a moeda que nós julgamos é a mesma moeda a qual seremos julgados. Mateus 7 diz o seguinte, acompanhem comigo. No seu primeiro versículo, não julgueis, para que não sejais julgados. Seguindo o texto, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro, ou o tronco, que está no olho do teu irmão, a trave, que está no olho do teu irmão, não vês que tem um tronco no seu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, estando com uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Mateus 7, ele nos traz essa abordagem sobre o julgamento. Ele nos mostra que às vezes criticamos pessoas. Quantas pessoas no nosso cotidiano, até mesmo agora, se você olhar para o seu lado e onde você está, se você olhar ao seu redor, figuradamente falando, se você olhar para o teu ciclo social, para o teu contexto de vida, você vai ter uma crítica para fazer a alguma pessoa. Sim, com certeza, todos nós temos. Ah, porque o fulano é assim, porque o ciclano faz isso que não deveria fazer.
E como será que nós estamos sendo? Será que nós estamos dando o exemplo claro? Será que não temos um tronco em nosso olho impedindo que nós vejamos a pessoa alheia da forma como devemos ver? Porque às vezes estamos vendo coisa errada. Exatamente. Às vezes pensamos que tem um cisco no olho do próximo, quando na verdade o tronco está no meu olho. E por ter um tronco em meu olho, eu sou impedido de ver aquela verdade que está por trás daquela pessoa. E acabo pensando que a sujeira está no olho dela, quando na verdade está no meu. Quantas vezes não julgamos, quantas vezes não olhamos para pessoas ao nosso lado, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja na família, seja em casa, seja aonde estivermos, olhamos e julgamos a pessoa mal, sem conhecê-la. Já falei outro dia sobre você conhecer para falar. Às vezes acreditamos em contos que as pessoas propagam, não a meu respeito, não a seu respeito, mas a respeito de todas as pessoas. Às vezes eu chego e falo pra você, não acredita em fulano porque o fulano não presta. E você simplesmente julga aquela pessoa pelo que eu estou falando pra você, sem ter tido uma experiência real com ela, sem ter tido uma experiência particular com ela. Às vezes as frustrações, às vezes a forma que eu julgo uma pessoa é diferente da forma que você irá julgá-la. Às vezes a experiência que eu tenha com essa pessoa é diferente da experiência que você possa ter com essa pessoa. Eu não posso influenciar o seu julgamento sobre ninguém, pois eu tenho que tirar a trave que está no meu olho. Eu tenho que tirar o tronco que está no meu olho, para que eu possa ver 100% a pessoa alheia. Eu não posso pegar troncos e sair distribuindo nos olhos das pessoas. Não posso, jamais. Eu tenho que limpar o meu olho para que eu possa ver com perfeição aquilo que deve ser visto de essência na vida de uma pessoa. E se com os meus olhos limpos eu ver que a pessoa está suja, se ela não está conseguindo ver o que eu estou vendo, aí sim eu me aproximo para ajudar ela a se livrar dessa sujeira que há no seu olho. Aí será o julgamento coerente. Aí será o julgamento perfeito, que é o julgamento que Deus tem para conosco. Então pense nisso. Da mesma forma que você julga, é a mesma forma que você vai ser julgado. A mesma moeda que você paga por alguém é a mesma moeda que pagarão por você. E isso é o que a nossa mensagem de reflexão traz para nós hoje. Então, deixe de julgar as pessoas por outras pessoas. Tire conclusões por si mesmo, por si mesma. Quando alguém chegar e falar de determinada pessoa para você, vá, cheque, busque saber se não é uma frustração, se não é um julgamento pessoal. Porque é como eu falei, às vezes a experiência que eu tenho com determinada pessoa é diferente da experiência que você pode ter. Então, se eu te passo um julgamento errado sobre aquela pessoa, você acredita no meu julgamento e você a julga com base no meu julgamento, você também será julgado da mesma forma. E é isso que você quer para você? Pense, você já ouviu falar de muitas pessoas, você já ouviu falar mal, já ouviu falar bem. Mas vamos trazer aqui o lado mal da coisa, o lado ruim da coisa. Você ouviu falar mal de alguém. E você então começou a pensar mal dessa pessoa que você ouviu falar. E essa pessoa às vezes é uma pessoa boa. É uma pessoa que poderia ser seu amigo, seu irmão, poderia lhe ajudar, poderia proporcionar a você grandes oportunidades na vida. E de repente você a julgou erradamente, a julgou sem conhecê-la, a julgou pelo que pessoas que tinham problema com ela falou pra você. Então, amanhã ou depois, alguém pode falar ao seu respeito. Alguém pode chegar e falar pra você, o Lucas Oliveira, ele é assim, assim, assado. O Lucas, ele é uma pessoa má, ele é uma pessoa de mau conduta, ele é um mau caráter. E eu posso ser pago com a mesma moeda.
Então por isso eu tenho que limpar os meus olhos. Eu tenho que tirar todo o empecilho que está impedindo a minha visão de ver e julgar corretamente. E o julgamento correto a gente só tem quando a gente tem uma experiência pessoal com a pessoa. Se eu conheço você, se você conhece a mim, eu posso te julgar pelo que eu te conheço. E será um julgamento coerente. Deus, ele tem o seu jugo sobre nós e o seu jugo é perfeito. E por que é perfeito? Porque ele conhece cada um de nós. Ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração. Por isso ele tem toda a autonomia para te julgar, porque ele conhece você. Então, para você poder julgar alguém, você precisa conhecer. E outra, você julga ela para você. Você não julga ela e sai espalhando esse julgamento para com as outras pessoas, porque a relação pode ser muito diferente. Existe afinidade, né? A afinidade nos proporciona e nos leva a julgamentos. Às vezes eu tenho afinidade com você, mas não tenho afinidade com fulano de tal. E você me julga de uma forma, fulano de tal me julga de outra forma. Eu julgo você de uma forma e fulano de tal de outra forma, pela questão da afinidade. Mas o meu julgamento pode estar errado quando se trata de você e fulano de tal. Quando é eu e você, é um julgamento. Quando é eu e fulano de tal, é outro julgamento, meu. Quando é você e o fulano de tal, é um julgamento seu. Então pense nisso. Não julgueis para que não sejais julgados. Julgue depois de conhecer, depois de saber da conduta, do caráter. Aí você poderá julgar e falar, essa pessoa é uma pessoa boa ou essa pessoa é uma pessoa ruim. Porque você já teve as inúmeras experiências. E mais uma vez eu digo, julgue e guarde para você. É o seu julgamento, ele é particular. Ele não deve ser compartilhado com ninguém. A não ser que seja coisas boas. Nós julgamos as pessoas boas também. Aquela pessoa é maravilhosa, ela fez uma boa ação, aquela pessoa é uma pessoa boa. Ela ajuda as outras pessoas. É uma pessoa de Deus, é uma pessoa que traz benefícios a quem está à sua volta. Esse é um julgamento bom. Esse é um julgamento que devemos compartilhar das pessoas as quais conhecemos. Você também não vai sair por aí julgando a pessoa ser boa ou ser ruim por uma atitude, por um ato. Você precisa conhecer a pessoa. Você precisa ter um convívio com a pessoa. Você precisa conhecer principalmente o coração e o caráter da pessoa para então julgá-la. Você não vai sair por aí dizendo que alguém é bom, sendo que você não conhece direito. Você não conhece perfeitamente essa pessoa. Então por isso que a palavra fala lá em Mateus 7, no Sermão do Monte. Não julgueis, para que não seja julgado. Porque da forma que você julgar, você será julgado. Se você julgar uma pessoa bem e compartilhar esse seu julgo, você também será julgado da maneira positiva e terá um julgo bom compartilhado ao seu respeito. Se você julga uma pessoa mal, se você julga alguém sem conhecer e sem saber quem realmente essa pessoa é, você será julgado da mesma forma por outras e outras pessoas. Então pense no que você quer para você. Da mesma forma que eu julgo, eu serei julgado. Será que eu posso criticar uma pessoa que dirige sem cinto de segurança se de repente eu saio para dirigir e esqueço de colocar o meu cinto? Será que eu tenho direito de falar de uma pessoa que não liga a seta para virar à direita ou à esquerda para fazer uma conversão no trânsito, sendo que quando eu vou fazer eu também não ligo a minha seta? Pense nisso. Tire o tronco do seu olho para então reparar a trave que está no olho do seu próximo. Seja perfeito. Proporcione às pessoas bom julgo a seu respeito e julgue bem também. Porque com os olhos limpos, com os olhos livres de qualquer empecilho, qualquer cisco, qualquer impedimento, você conseguirá ver e fazer um julgamento correto. Então pense nisso. Essa é a nossa reflexão para você no dia de hoje, que você tenha sido edificado, que você tenha sido tocado por essa mensagem e aprenda a julgar. O único justo juiz é Deus.
e você deve julgar para si mesmo o que é melhor para você. Julgue-se, olhe para você e veja como você está se comportando. Quem é você diante de você? Quem é Lucas pelo Lucas? Quem será que eu sou para mim? Faça essa autoanálise, olhe para dentro de si antes de julgar qualquer pessoa e antes de proferir qualquer tipo de argumentos sobre qualquer pessoa com base no teu julgamento. Pense nisso e tenha um ótimo dia.